Fala pessoal, então voltei aqui para falar sobre o método de Cramer, tá? Então, o que é esse método, tá, gente? O método de Cramer é um método que utiliza matrizes e seus determinantes, tá? Então, a gente vai utilizar a relação de um sistema linear podendo ser escrito na forma de uma matriz, tá? Para determinar as soluções desse sistema, caso ele exista. Tá? Então, o método de Cramer, ou regra de Cramer, tá? A partir então de um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, podemos obter algumas matrizes e determinantes. Então, aqui nós temos um sistema de 3 variáveis e 3 incógnitas, variável x, y, z. Tá? Então, aqui nós temos a matriz expandida do nosso sistema. Então, note que nós temos a matriz dos coeficientes do nosso sistema e a matriz dos termos independentes. Tá? Nesse caso, né, o Cramer opta por representar B sendo a matriz dos coeficientes, tá? Então não há. Matriz A é a matriz expandida, B é a matriz dos coeficientes, então só os coeficientes do sistema, tá? E você vai trabalhar com esse sistema utilizando determinantes, né? Os determinantes das matrizes. Tá? Então ele fala que o conjunto solução de um sistema qualquer envolve o cálculo de determinante da matriz dos coeficientes associadas ao sistema, ou seja, essa matriz formada apenas pelos coeficientes, denotada por D. Tá? Então, o determinante desta matriz. Tá? E essa relação vai ser importante, tá? Que se esse determinante dessa matriz dos coeficientes for diferente de zero, tá? Nosso sistema ele vai ter solução. Caso esse nosso determinante for igual a zero, né, o sistema ele pode ser impossível ou o sistema possível e indeterminado. Tá? Mas como que se funciona a regra de Cramer? Tá? O Cramer ele divide esses determinantes em 3. Né? O que são esses 3 determinantes? Ele diz que existe um determinante em relação à variável x, existe um determinante em relação à variável y e existe um determinante em relação à variável z. Isso com 3, né? Equações e 3 variáveis. Tá? E você tem o determinante geral do nosso sistema, que é o determinante formado pelas matriz dos coeficientes, tá, do nosso sistema. Então ele diz o seguinte, que o determinante em x é o determinante da matriz de coeficientes associada ao nosso sistema, tá? Mas com a coluna dos coeficientes de x, ou seja, a coluna que envolve os coeficientes de x, trocada pela coluna dos termos independentes. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho a matriz ampliada, né? Essa coluna, que é essa daqui, ó, representa os coeficientes da variável x. Então Cramer fala, olha, o determinante em x, eu vou substituir esta coluna pelos termos independentes. Tá? Então eu vou obter essa matriz aqui, ó, B1, B2, B3, que são os termos independentes, e os demais coeficientes se mantêm. E eu vou calcular esse determinante. Tá? E o mesmo se faz para as demais variáveis, ou seja, o determinante em y e o determinante em z. Ou seja, quando eu quero calcular o determinante em y, eu vou substituir a coluna referente à variável y, no caso a segunda, pela coluna das variáveis ou dos termos independentes do nosso sistema. Tá? E o mesmo vai acontecer para calcular o determinante na variável z, ou terceira variável. Eu vou substituir essa coluna pelos termos independentes. Tá? Então, dy, note, coeficiente da variável x, termo independente, coeficiente da variável z. Determinante em z, coeficiente da variável x, coeficiente da variável y, termo independente. Tá? Então você vai ter, na verdade, 4 cálculos de determinantes. O determinante D, que é o determinante da matriz dos coeficientes,
tá? O determinante em x, o determinante em y e o determinante em z. A regra de Cramer funciona muito bem para sistemas 3x3, que a gente consegue resolver ou calcular o determinante pela regra de Sarros, né? Mas não é tão adequado para sistemas com ordem superior a 3, ordem 4, ordem 5, que daí a gente precisa aplicar o teorema de Laplace, tá? E ele também descreve, né, Cramer observa, né, essa regra dele, que se o sistema ele for compatível, né, ele apresente soluções, as soluções podem ser obtidas da seguinte forma: x vai ser o determinante em x dividido pelo determinante geral, y vai ser o determinante de y dividido pelo determinante, e z vai ser o determinante da variável z em relação ao determinante d, tá? Por isso que a gente pode observar até que se o determinante d, que é o determinante da matriz dos coeficientes, ele for zero, a gente vai ter aqui divisão por zero. E isso pode ser, então, que nos acarrete a um sistema sem solução, né? Um sistema impossível, tá? Porque vamos ter a divisão por zero. Tá? Então, se d igual a zero, o sistema é possível e indeterminado. Note que aqui eu tenho duas possibilidades, né? O sistema é possível e indeterminado, ou o sistema é impossível. Como eu vou conseguir saber isso? Né? Analisando o sistema através do método de escalonamento, ou se eu perceber que dá 0 sobre 0. 0 sobre 0 não é inexistência, é indeterminado. Tá? Deu 5 sobre 0. 5 sobre 0 é inexistência, então o sistema é impossível. Eu posso fazer isso para analisar o meu sistema. Tá? Se D for diferente de 0, o sistema é possível e determinado. Tá? Então o sistema é possível e determinado. Vamos ver aqui então um exemplo. Tá? Tenho aqui um sistema, ele já está escrito na forma matricial, tá? Só vou colocar ele na forma expandida, tá? Na matriz expandida. Então a matriz expandida desse sistema vai ser 2, menos 3, 5, 9, menos 1, 1, 5, 4. Não é necessário escrever a matriz expandida, tá, gente? Mas eu estou fazendo-a, tá? Então, 7 menos 1, 0. Quando eu digo não é necessário para usar o método de Cramer, tá? Mas pode ser que seja necessário em outros casos, tá bom? Fiquem cientes disso, tá? Bom, primeira coisa, vou calcular o determinante D, né? Quem que é o determinante D? D é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, determinante de 2, menos 3, 5, 9, menos 1, 5 e 4. Tá? Vamos fazer esse cálculo desse determinante. Nós vamos ter aqui, então, menos 8, diagonal principal, menos 3, 45, né? 5 vezes 9, 45, vezes 5, 50, 250, vai dar 425, então mais 425. Isso mesmo, deixa eu só confirmar. 9 vezes 5, vezes 5, não, 225, era 250, né? 225, menos, então, o produto da diagonal secundária. Então, a gente vai ter menos 5, a gente vai ter menos 3 vezes 9, 27 negativo, 27 negativo vezes 4, vão ser 108 negativo. E 2 vezes 1 vezes 5, que são 10. Então, mais 10 aqui. Tá? Então, a gente vai ter o total que o nosso determinante D, ele vai ser menos 8, menos 3,
mais 225, menos 5, menos 108, mais 10, fecha parênteses, igual a 317. Tá? Achei aqui, então, o determinante de se eu não cometi nenhum erro. Espero não ter cometido, tá? Agora o que eu vou fazer, então? Eu vou calcular o determinante em x. Qual vai ser o determinante em x? Eu vou, então, no lugar da primeira coluna, que é a coluna da variável x, substituí-la pelo termos independentes. Né? Então, o determinante em x vai ser dado por 7, menos 1, 0, menos 3, menos 1, 5, 5, 1 e 4. Tá? Então, eu fiz a substituição. Vamos calcular o determinante. A gente vai ter menos 7 vezes 4 são menos 28. Menos 3 vezes 1 vezes 0. 5 vezes menos 1 vezes 5. Vai dar menos 25. Menos, abre parênteses, 0, mais 12, mais 35. Então, o nosso determinante em x ficou sendo menos 28, menos 25, menos 12 mais 35, que vai ser igual a menos 100. Certo? Achei o determinante em x. Preciso calcular o determinante em y. Tá? Então, determinante em y, e o que eu vou fazer? Vou seguir o mesmo procedimento, mas eu vou estar trocando a segunda coluna, que é a coluna referente a y, pelos termos independentes. Então, a gente vai ter 2, 9 e 1, 7, menos 1 e 0, e 5, 1 e 4. Tá? Então, a gente vai ter menos 8, mais 7, mais 0, então menos 5, 0, 7 vezes 9, vezes 4, então 252, positivo. Então a gente vai ter aqui menos 1, menos 247. Então vamos ter menos 248 é o nosso determinante na variável y. Tá? E vamos fazer o determinante em z. O determinante em z vai ser igual, então, abre o nosso determinante. Vou trocar a coluna referente ao z, que é a terceira coluna, pelos termos independentes. Então, a gente vai ter 2, 9 e 1, menos 3, menos 1 e 5, e na terceira coluna vai ser 7, menos 1 e 0. Tá? Vamos calcular esse determinante. Aqui já começa dando 0. Aqui a gente vai ter, então, mais 3. Aqui é 0, 0, mais 3. E 7 vezes 9 vezes 5. 7 vezes 9 vezes 5 são 315. Então, mais 315. Menos, parênteses, menos 7. Menos 10. E menos 0. Né? Então a gente chega nessa daqui, o que nos vai resultar aqui então em 318 mais 17. Então o nosso determinante é 318 mais 17, 335.
Tá? 335. Tá aqui o nosso determinante em Z. Tá? Agora, aplicando então a regra de Cramer, x ele vai ser dado por determinante em x dividido pelo determinante d. Nesse caso, nós temos menos 100 dividido então por 317. Achei o determinante em x. Em y, ou achei o valor de x, né? Y vai ser dado pelo determinante em y dividido pelo determinante d. Então a gente vai ter menos 248 sobre 317. Esse é o valor então de y, e o valor de z do nosso sistema vai ser dado pelo dz, o determinante em z, em relação ao determinante dos coeficientes, da matriz dos coeficientes. Então a gente vai ter aqui, determinante em z, 335 dividido por 317. Tá aqui então a solução do nosso sistema, aplicando-se o método de Cramer. Tá? Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui, depois eu retomo fazendo mais algum exemplo para vocês, utilizando o método de Cramer. Então até daqui a pouco. Fui!